Motivos pelos quais perdemos clientes na área da limpeza. E aqui eu quero me referir propriamente daqueles que já são nossos clientes. Tanto aqueles clientes fixos que você faz o trabalho todos os dias, bem como aqueles que você faz um trabalho esporádico, mas a cada 2, 3 meses você está lá fazendo. E sim, muitas empresas deixam de faturar mais com esses clientes por esses motivos que eu vou listar para você aqui agora. Mas antes disso, se você não é inscrito ainda no canal Viver de Limpeza, já se inscreve aqui, ativa o sininho para que sempre que tiver conteúdo, você possa ser avisado e ficar por dentro de tudo do que acontece no mundo de serviços de limpeza profissional. Combinado? E se você também não me conhece, eu me chamo Sérgio Effing, sou fundador do Viver de Limpeza, tenho uma empresa prestadora de serviço de limpeza hoje com 200 colaboradores, prestando serviços de facilities, pós-obra, limpeza de vidro, fachada, enfim, tudo que é relacionado à limpeza. Por isso que eu trago o conteúdo aqui, é o que nós vivemos no dia a dia. Então já pega um papel e uma caneta para você anotar e ficar ligado, antenado, para você não perder mais clientes. E o primeiro motivo, e eu entendo que seja um dos mais comuns, é a zona de conforto. Como assim, Sérgio, zona de conforto? Eu já perdi muitos clientes por entender que eu já estava lá há um certo tempo e que eu era insubstituível. Isso é um erro muito comum, muito fácil de nós cometermos com os nossos negócios. Sempre que você tiver um cliente, eu recomendo que você faça uma pesquisa de avaliação a cada 2 meses, pelo menos, para você sentir como está esse cliente. E nessa pesquisa de avaliação, é importante você dividir em 3 fases. A primeira, o colaborador que está prestando o serviço. A segunda, é a parte administrativa da tua empresa. E a terceira, a parte de supervisão, acompanhamento. Se você dividir, você consegue fazer isso e dar uma pontuação, você tem um percentual de aproveitamento. Isso é o que nós chamamos, aquele que você já deve ter ouvido falar, SLA, tem gente que fala muito bonito, né? Mas na verdade é uma pesquisa de avaliação que você pode fazer. Você fazendo isso, você nunca vai entrar na zona de conforto, porque você começa a ter os resultados, você já começa a entender quais são os pontos. Porque, por exemplo, no quesito colaborador, prestador de serviço, às vezes o cara está super satisfeito com a tua empresa, mas o colaborador, por conta de uniforme ou porque ele chega atrasado, enfim, por alguma série de motivos, pode ser que ele esteja insatisfeito. E isso faz com que você perde o cliente. Mas se você tiver essa pesquisa de avaliação, você já vai reduzir aí 50% da probabilidade de ele te demitir. O segundo motivo, reajuste de preço. Sim, você, num determinado momento, você não vai começar a prestar um serviço para um cliente e vai ficar ali 10 anos prestando serviço pelo mesmo valor. E você vai precisar, num determinado momento, passar o reajuste. Inclusive, isso aqui vale também para quem é diarista, para quem presta serviço em residências. Qual a analogia que eu gosto de fazer sobre reajuste? Quando você chega de supetão para passar um reajuste, realmente é um pouco desconfortável. Até porque eu, no papel de cliente também, me colocando, é um pouco chato você, vai ter o reajuste. Não, o reajuste ele precisa ser trabalhado. Primeiro de tudo, sempre que você fechar um contrato, mesmo que não tenha um contrato, mas que seja um aceite, seja um WhatsApp, qualquer documento que você fechou esse serviço, já coloque uma cláusula. Mesmo pelo WhatsApp você pode colocar. Olha, porém, a cada 12 meses nós trabalhamos com um reajuste de acordo, e aí você vai colocar. Se você não tem, por exemplo, uma convenção coletiva, né, uma CCT, se você é uma diarista, por exemplo, coloque reajuste de acordo com o IGPM. Pode ser uma opção, né, porque o IGPM todos os meses, ou melhor, todos os meses tem reajuste, mas se você fizer a cada 12 meses, você vai reajustando, e isso já tem um combinado. Mas a grande sacada do reajuste não é você só documentar, porque daqui a 12 meses, você concorda comigo que o cliente nem vai lembrar? Pior ainda, talvez o gestor que fechou o contrato contigo, qualquer tipo de limpeza, pode ser que nem seja mais ele. Então ele não vai saber, o novo não vai saber o que você assinou e etc. Por mais que, claro, eles são conhecedores. Mas nessa hora de pagar a mais, todo mundo se faz de bobo. Qual é a melhor estratégia, então, para você conseguir passar o reajuste e não perder o cliente? É você começar a preparar ele, pelo menos, daí vai depender do tipo de serviço. No meu caso aqui, eu gosto dos 2 últimos meses começar a fazer, eu faço uma analogia com a Fórmula 1. O piloto, antes de ele entrar no pit stop, ele dá 2 voltas, o melhor que ele pode fazer, porque ele não aguenta ficar fazendo toda a volta rápido. Eles tiram estrategicamente, em alguma volta eles vão lá e dão 1 ou 2 ou 3 voltas rápidas para poder entrar no pit stop, para tirar esses 2 ou 3 segundos que eles vão ficar no pit stop. Assim é o que nós fazemos. Quando faltam 2 meses para encerrar o contrato, ou para renovar esse contrato que será um reajuste, será repassado um reajuste, nós fizemos algo a mais. Por exemplo, uma limpeza extra, uma limpeza esporádica lá, enfim, como bônus. Mas, mais importante
importante do que a limpeza é fazer com que o gestor, ele veja, ele perceba que você está fazendo algo, que você está presente. E já falando em presente, presença também, você está lá. E isso aqui nos leva para o terceiro motivo de perda de cliente, que tem a ver lá com o primeiro dessa pesquisa de avaliação, mas é a presença. Hoje eu vejo muitas empresas fazendo a visita, mas tem medo do gestor. Quando eu digo medo, eu não vou aparecer lá porque o cara vai me perguntar, vai me pedir, vai me cobrar. Não, apareça para ele. Faça ele ver que você está lá, porque a presença é um dos motivos que nós já perdemos cliente, que o cliente fala assim, olha, não aparece ninguém aqui. Não só nós, como também nós já fechamos muitos contratos de clientes que falaram, olha, eu quero trocar de empresa porque a empresa tem 2 meses, 3 meses que não aparecem aqui. Então esse aí também já entra no terceiro motivo. E o quarto motivo tem a ver um pouquinho com o terceiro sobre presença, mas precisa ser uma presença inteligente. Nós já perdemos clientes, bem como também já fechamos novos contratos de clientes reclamando que olha, hoje quem manda aqui na parada é o Zé das Candangas da limpeza, que é a dona fulana da limpeza. Isso acontece muito. Por que acontece isso? Primeiro, por falta de presença. E segundo, às vezes é uma presença tímida do supervisor ou enfim, de quem está fazendo essa visita lá para você. E aí, a pessoa da limpeza, ela começa a tomar frente. E aí começa a ter uma distância entre cliente e a sua empresa. E você acha que o colaborador aqui no meio está fazendo esse meio de campo, mas na verdade ele não está fazendo meio de campo. Ele está apenas puxando para o lado dele. Ele só está pensando no umbigo dele, literalmente. E aí isso começa a incomodar o cliente e chega no momento que o cliente vê que você não tem domínio sobre esse colaborador e aí ele acha melhor você encerrar. Então, o terceiro ponto eu falei sobre presença e o quarto ponto é uma presença inteligente, uma presença estratégica, principalmente em cima do colaborador que está prestando esse serviço. Sérgio, mas você está falando isso muito para contrato fixo e tal, onde você tem ali um zelador todos os dias. Não, isso aqui serve, por exemplo, para uma limpeza pós-obra. Isso aqui serve... Ah, Sérgio, mas a limpeza pós-obra eu vou fazer uma vez, depois ele não vai me chamar. Engano seu. Uma limpeza pós-obra, o melhor marketing que tem é o famoso boca a boca. Se você vai fazer uma limpeza pós-obra, aquele cliente vai te indicar para outro, principalmente se naquele lugar tiver, por exemplo, um arquiteto ali que vai fazer esse trabalho, que vai poder indicar o teu trabalho. E ele vai te indicar, ele vai fazer esse papel para você não ter problema de perder cliente, ou de você pelo menos ser indicado para novos clientes. E o último motivo, talvez seja o motivo que mais te entristece, porque talvez seja o que mais acontece, que é preço. O preço faz você perder clientes. Mas existe também técnicas hoje para você, e você já deve ter ouvido com certeza, e parece clichê o que eu vou falar, mas sobre a questão de você gerar valor. Muitas empresas estão cegamente ali por preço. Então, por exemplo, você está cobrando R$2.000 por mês de alguma limpeza lá, e chega alguém e cobra 1.800, e aí te coloca numa prensa. Então você precisa, de alguma forma, gerar valor nesse cliente. Como que você gera valor? Às vezes, por exemplo, você pode bonificar alguma limpeza. E o mais importante de tudo é você tentar, de alguma forma, fazer com que o cliente abra para você os preços. Porque às vezes é 50, 100 reais. E olha só, eu sei que é uma linha tênue, mas às vezes, vamos supor, 2.000, exemplo aqui. E aí tem um cliente lá que ele tem tem um concorrente por 1.800. Então estaríamos falando por ano em torno de 2.400 reais de diferença num ano. Meu amigo, eu digo para você, se numa limpeza de 1.800 reais você não conseguir tirar 2.400 no ano, fazendo outra limpeza para esse mesmo cliente, você também está no lugar errado, né? Você não teria que trabalhar com limpeza, porque tem tanta coisa. Você pode oferecer uma limpeza de calha durante o ano, você pode oferecer uma limpeza de telhado, uma limpeza de vidro, você pode oferecer uma limpeza na casa de um gerente, na casa de alguma limpeza. Você tem 12 meses para você faturar R$2.400. Estou falando dessa diferença de 200. Automaticamente falando para você diminuir o teu preço, então, para R$1.800, caso seja o caso. Caso seja o caso é difícil, né? Mas se for a situação, se for o caso, você pode tomar essa estratégia. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha para eu entender que você aqui está acompanhando, bem como também deixa no comentário algum motivo que já fez você perder o cliente, que quem sabe futuramente eu trago um vídeo aqui também falando exatamente sobre esse comentário que você deixou aqui. Combinado? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.